e nós queremos trazer algumas reflexões diante de um novo ano que se apresenta. Nós sempre estamos recriando novos planejamentos, ou talvez neste ano a gente possa cumprir, em definitivo, e concretizar aquilo que nós planejamos em 2024, que não deu para fazer em 2023, né? E a gente aí tem uma nova oportunidade, e a gente pode, mais uma vez, aproveitar esses momentos que Deus está nos concedendo a cada um de nós. Eu vou, neste momento, pedir para que você abra a sua Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 e 14. Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14. Eu costumo repetir bastante, né? Porque às vezes eu também, quando estou ali, e a pessoa fala uma vez, eu não consigo, já esqueci. Falei, meu Deus, qual que era mesmo? Aí eu fico assim, ó, qual que é o livro? Aí eu fico repetindo, né? Romanos capítulo 13, e versículo 11 a 14. Todo mundo achou? Amém? Misericórdia? Amém? Muito bem. Feche seus olhos neste momento, vamos fazer uma prece para Deus. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua casa de oração, neste primeiro domingo de 2024, estamos aqui, ó Deus, sedento da Tua palavra. Queremos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos mais uma vez ter essa experiência real com o Teu Espírito Santo. Queremos sair daqui, ó Deus, mais aliviados do que entramos, Pai, assim, com essa carga, com esse peso todo, Pai, que o mundo nos traz. Mas que neste momento nós possamos nos desligar de tudo aquilo que venha a interferir na nossa comunicação. E possamos somente ouvir a Tua voz mansa, calma e suave. E possamos sentir a Tua presença no nosso coração. Que o Espírito Santo, neste momento, nos ilumine e também nos prepare para este momento. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você. Que tipo de sono você tem? E eu vou ajudar você aqui. Você pode se manifestar se você quiser, fique à vontade. Existem alguns tipos de sono. Dormir é muito importante. Faz parte dos 8 remédios naturais, o descanso. E hoje tivemos a oportunidade de participar de uma feira de saúde no bairro do Jardim Japão, onde muitas pessoas receberam exatamente essas orientações. Sono, descanso, luz solar, água, ar puro e assim por diante. E foi uma experiência maravilhosa, porque cada vez que alguém sentava na minha cadeira, era uma pessoa com uma situação diferente, com realidade diferente. E aí a gente conversou com mulheres, com homens, jovens, crianças, e todos tiveram essa mesma orientação, o descanso. E o sono é muito importante, descansar é muito importante. Mas que tipo de sono você tem? Eu vou citar o primeiro, sono pesado. Alguém aqui tem um sono pesado? Sono pesado? Sono pesado. Sono pesado. Quem tem sono pesado? Dorme. Pesado é aquele que dorme e pode acabar o mundo, eu estou descansando, estou dormindo. É, né? Aí, ó, sono pesado. Tem que acorda, né? Ou um balde de água, né? Mais ou menos isso. E o sono leve? Quem tem um sono leve? Caiu uma agulha, já acordou. O que aconteceu? Também tem gente aqui com sono leve. Damares diz que rapidamente acorda, né? Mulheres normalmente têm essa tendência devido aos filhos, né? Está sempre atento, alerta, né? O bebê vai... Opa, estou saindo, desculpa. Eu me empolgo. E aí acabam estando mais atenta, né? E aí o sono leve. Mas, né, no geral, pessoas que têm ansiedade, eles acabam também tendo esse problema de estar tendo esse sono leve, não conseguem pegar o sono pesado, aquele sono REM. O sono REM é aquele momento em que você tem aquele sonho, e você tem um sonho maravilhoso, mas quando o sonho é colorido, quer dizer que o sono está bom. Às vezes você sonha, mas ainda não é colorido, está no preto e no branco. Mas quando chega no ponto de ser colorido, alguém já teve um sonho colorido aqui? Lembra desse sonho colorido? Era verde, vermelho, amarelo, as cores bem destacado, e um sonho que fica marcado, né?
Principalmente quando a gente sonha com a volta de Cristo. Normalmente os relatos são assim: estava tudo escuro e de repente um clarão. E os anjos estavam cantando, tocando as trombetas, e Jesus estava no meio. É um sonho que impacta. Sono leve. Então, o sono leve, normalmente as pessoas têm dificuldade, acabam despertando no meio do sono. No meio do sono. Sono constante. Quem que tem sono constante? Acordou, tomou o café da manhã e já está com sono. Sentou no escritório, um pouquinho mais, né? Porque teve sono leve, naturalmente o sono constante se mantém, né? Sentou no meio do computador, já começa, né, dar aquela cochilada. Tem muita gente aí com sono constante, e é interessante que tem muita gente que gosta de dormir na hora do culto. Ele senta, começa o culto, apaga. E é o culto todinho dormindo, né? É um sono constante, Olha lá, só vendo os dedinhos aqui, apontou para lá, para cá, né? Aí, tá vendo? Sono constante. E aí tem um sonâmbulo. Alguém já viu um caso de sonambulismo? É um fenômeno onírico que acontece, né? Tem aqui um caso? Olha. A pessoa acorda, abre a geladeira, não pega nada, fecha a geladeira e volta para a cama. Aqui temos uma experiência ali também, sonâmbulo. Você está dormindo, mas você tem um comportamento de alguém que está acordado. Você se levanta da cama. Você tem comportamento de alguém que está acordado. Eu vi acho que uma vez, nunca mais. Então nós vemos que existe esse tipo de sono. Então aqui nesse ambiente, só nesse ambiente temos um pouco de tudo. Sono pesado, sono leve, sono constante, sonâmbulo. Você já se imaginou estar acordado constantemente, sem dormir, como seria? Não tem como. Às vezes nós realizamos alguns programas de vigília e você precisa de toda uma estratégia para poder fazer essa vigília 24 horas. Muitas vezes nós realizávamos vigílias aqui nessa igreja que começava tipo 7, 8 horas da noite, no sábado, e passávamos a noite até meia-noite e a madrugada toda até às 6 da manhã. Teve uma vez que foi sexta-feira e ainda tinha... Olha lá o sono está tomando conta já. Estou vendo que o sono está se mantendo aí, está se manifestando. E aí, chegava a hora do culto de sábado. Como é que você assiste o culto? Depois de uma vigília toda na sexta-feira à noite, né? Tem que ser uma coisa bem animada, né? Não tem como a gente ficar acordado, mas o sono é primordial para a nossa vida. Ela é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável e prolongada. O sono ele é indispensável para o ser humano. E seria impossível viver sem ele. Nós precisamos dormir entre 7 a 8 horas, sempre. Procure estabelecer o seu descanso dentro desse período, das 7 a 8 horas de sono, porque é o momento que os hormônios se renovam, sabe? A melatonina começa a fazer esse trabalho dentro do seu corpo e você acorda renovado e de bom humor. E aí muito mais engajado para as atividades que você vai ter no dia a dia. Ok? Muito bem, queridos. Falando um pouco, fazendo uma pequena apresentação sobre a questão do sono. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Vocês que estão com sua Bíblia aberta, ou o próprio celular, veja o que está escrito aqui. Acompanhe comigo esta leitura. Capítulo 13, versículo 11 a 14. Subtítulo é: O dia está próximo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas no versículo 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências.
vestindo-se de luz, ele está dizendo. Vista-se da luz. O mundo hoje está em trevas, vive na escuridão. Inúmeras narrativas e filosofias que vagueiam e vão afetando a mente das pessoas, mas sempre divagando e levando as pessoas para longe, distante de Deus. Ou ensinamentos que estão completamente enviesados, levando para bem longe daquilo que Deus deixou para nós verdadeiramente. E na chamada nós vimos que é estudo da palavra, e é isso que nós queremos fazer, estudar, refletir, passo a passo, um pouco aqui, um pouco ali, conforme diz a palavra de Deus. No outro texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 29, eu não vou ler esse texto, tem apenas o início que diz: e digo isto a vós que conheceis o tempo. A vós que conheceis o tempo. Paulo, este homem, que começou a fazer um trabalho de evangelismo maravilhoso para os gentios, ele começou a escrever cartas e enviar para todos os lugares daquele contexto geográfico da Ásia. Muitas pessoas foram alcançadas através dessas cartas, inclusive cristãos que estavam fazendo parte do discipulado, mas que ainda precisavam aprender algumas coisas, e Paulo, como era o homem que estava à frente desse grande projeto evangelístico, começou a direcionar cartas, trazendo lições para cada um desses discípulos, mas que estas cartas passaram e ecoaram pelo tempo, e chegou até nós hoje, e é tal qual serve para nós, porque a Escritura é a palavra viva de Deus, então ele tem uma mensagem para mim e para você. Ela é viva, é um livro completamente diferente de qualquer outro livro que você conheça. É um livro que transforma, é um livro que modifica os pensamentos das pessoas. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que era alcoólatra não é mais alcoólatra, aquele que usava drogas não usa mais, porque ele foi transformado e tocado através da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? E é por isso que você está aqui hoje. Às vezes não é nem um poder sobrenatural, não é um anjo que desceu até você de forma clara, mas é simplesmente um texto bíblico e tudo pode mudar na sua vida. Porque é a palavra de Deus. Que tempo é esse? Conhecemos o tempo. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Agora estamos na nova caminhada, no novo trajeto de 2024. O que é que nos aguarda? O que é que nos espera? Pode ser que Cristo volte neste ano. Pode ser. Muitas coisas podem ocorrer. Mas principalmente o despertamento é que deve ocorrer na vida de cada um de nós. Ao entendermos em que tempo nós estamos, é que vai nos motivar a acordar. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Tom kairon, ou tempo kairos, é o tempo que nós estamos vivendo. A palavra grega tempo divino é o que Paulo está empregando neste momento. O tempo que vós conheceis. Que tempo é esse? O tempo divino. Nós estamos a poucos passos do fim deste mundo. Então nós estamos em que tempo? Fim dos tempos. Vós que conheceis o tempo. A palavra grega para kairon que Paulo está usando aqui é o tempo divino como uma diferenciação de cronos, que é o tempo expresso pelo calendário, o cronos. Kairos é um movimento divinamente determinado no processo do tempo e usado tecnicamente no Novo Testamento como referência a tempo anterior à parousia de Cristo, ou seja, a volta de Cristo. Sempre que é usado o termo kairos, e vocês sabem que o Novo Testamento, ela foi toda redigida em grego, então quando você faz a tradução, quando você volta à etimologia da palavra, você entende que tem um significado muito mais profundo, você consegue entender melhor o que Deus está falando na palavra, na sua palavra. Kairos, o tempo divino, o tempo anterior à volta de Cristo.
A nossa salvação está o quê? Mais perto ou mais longe? Mais perto. Amém? Estamos aqui em 2024, mais perto daquele tempo que a gente conheceu. Muito mais perto. Nós vivemos esperando o dia da salvação que está raiando. E, de certa maneira, a nossa salvação é uma realidade presente. Nós estamos salvos de fato, sim ou não? Essa é uma pergunta que mexe, né? Hoje nós estávamos conversando sobre isso, porque o irmão que, inclusive, ele parecia muito com o Zagallo. E eu brinquei, nossa, o senhor parece o Zagallo. E o Zagallo, inclusive, ele faleceu agora, né? Então está se destacando muito a história deste homem que marcou a vida dos brasileiros através do esporte, do futebol, né? E ele manifestou isso. A sua preocupação é de que quando Jesus voltar, era o de ele não estar preparado. Por que essa incerteza na vida daqueles que conhecem a palavra de Deus? Porque às vezes a gente meio que fica meio assim, né? Será que eu estou salvo? Porque existe algo na nossa vida que sempre isso joga na nossa cara, que é a natureza pecaminosa. Porque você e Deus sabe onde você está errando. Quando você olha para a história de Nicodemos, as pessoas conheciam a Nicodemos como um homem sábio, como um homem inteligente, um típico membro da igreja que poderia ser um ancião facilmente, que poderia até ser um pastor. E quando você olhava para Nicodemos, você respeitava Nicodemos, porque era uma pessoa que se posicionava muito bem diante das multidões através da palavra de Cristo. Ele era um conhecedor da palavra. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, o que acontece? Quando Jesus olha para você, ele olha e não há nada que você possa esconder dele. Na frente da igreja nós podemos ser ótimos cristãos, eloquentes na palavra, um cristão maravilhoso. Mas lá dentro, Deus sabe quem é você verdadeiramente. E é isso que pegou Nicodemos. Nicodemos, não é de teologia que você precisa. Não é conhecimento da palavra de Deus que você conhece. Você conhece as Escrituras. Você precisa fazer o quê? Nascer de novo. Imagine esse golpe no fígado de Nicodemos. O homem que estava à frente da igreja, pregando, cantando, passando lições, sendo líder da igreja, mas ela ainda não estava o quê? Convertido. Há uma diferença na palavra de conversão e de convicção. Você pode ser convicto, você pode mudar de ideia, você pode mudar de crenças, mas você não está convertido. Você pode vir à igreja entendendo que o sábado tem que ser guardado, que você precisa estar na igreja, mas você foi convencido disso. Mas ainda não há uma conversão. E você pode realizar todas os seus trabalhos eclesiásticos, mas ainda não há uma verdadeira transformação dentro do seu coração. E isso é um processo de santificação, que dura quanto tempo esse processo? A vida toda. É um processo constante na nossa vida, o de você estar assim, completamente convertido. Mas a conversão acontece. A nossa salvação é uma realidade presente, mas por outro lado ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque Cristo ainda não voltou. Ela só vai se tornar completa quando Cristo voltar. Aí sim nós podemos dizer, estou salvo, porque Jesus me chamou. Estou vendo agora Jesus. Entende? É desta salvação futura que Paulo está falando, quando ele diz que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Enquanto vivermos neste mundo, nosso corpo geme. Quando Cristo voltar a este corpo, nosso corpo não mais gemerá de dor. Enquanto nós estivermos aqui, vamos gemer de dor. Esteja na igreja ou fora da igreja. O sofrimento está aí. Os problemas estão aí. Elas sempre vão estar aí. Como eu disse da outra vez,
O que Deus quer colocar no seu coração é paz, independente das situações que você esteja enfrentando. Os problemas estão aí, mas a tua perspectiva, a partir do momento em que você tem a cosmovisão, o seu enfrentamento das situações que se apresentam diante de você, será uma outra postura. E é disso que se trata. Se trata de você. Você é especial para Deus e precisa ter essa desconstrução. Você precisa se quebrar para você se reconstruir novamente. Se limpar de tudo isso, do que o mundo traz. Mas agora mais perto do que no princípio. E esta é uma mensagem para o nosso tempo, pois a cada dia estamos mais próximos da volta de Jesus, queridos. Cada vez mais próximo à volta de Cristo. Que ano foi esse de 2023, meus amigos? Que ano foi esse? Quantas coisas negativas ocorreram? Quantas percas irreparáveis tivemos nesta igreja, na nossa família? As guerras que foram se manifestando, acontecendo, eclodindo, terremotos, enfim, vocês conhecem. Hoje não é só televisão, mas são as redes sociais. Você vê no YouTube, você vê nas redes sociais, tudo em tempo real, você está vendo se está tendo um terremoto, se está tendo guerra e tudo mais. Então a gente entende, por isso que Paulo diz, conheceis, e digo isso a vós que conheceis o tempo, porque a gente vê tudo isso acontecendo, esse cenário apocalíptico do mundo em que nós estamos vivendo, e entendemos o quê? A volta de Cristo está próxima. Para quem não conhece, o que acontece? Não tem esperança. O que eu vou fazer? Vou me suicidar. Muitas pessoas querem fugir, mas não tem para onde. Infelizmente, tudo isso tem afetado o ser humano emocionalmente, mentalmente. Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo problemas emocionais seríssimos. Infelizmente. Qual é esta mensagem que Paulo traz para as pessoas que vivem nesse tempo? Bom, nós falamos sobre o sono, e falamos e perguntamos aqui para fazer uma interação dos sonos pesados, dos sonos leves. Existem muitas pessoas dormindo no meio de todo esse caos. No meio de todo esse caos. Por isso que foi dito. Vamos ler? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 14. Livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 14. Veja o que Paulo escreve, deixou registrado para nós, aqui, na atualidade. Efésios capítulo 5 e versículo 14. Todo mundo achou? Amém? 5:14. Versículo 14, ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará, queridos. Esta é a mensagem para você, o quê? Despertar. Não é hora mais de dormir. É hora de começar a acordar diante de todas as situações que estão ocorrendo. E este ano de 2024 é a sua e a nossa oportunidade de a gente mais uma vez se empenhar, estar engajado nesse despertamento espiritual que a gente precisa. Tipo de sonos espirituais, agora vamos falar. Sonos profundo. Pessoas que não conseguem acordar com a pregação do Evangelho. E então eles precisam de um despertador forte. Precisa jogar um balde de água fria. Precisa acontecer algo muito forte para que ele entenda a mensagem de Deus. Sono leve,
Pessoas que ainda não ouviram a pregação, mas quando ouvirem acordarão. É o sono leve espiritual. Ouviu a mensagem, acordou. Então é isso. Cochilo de dia, que é o sono constante, pode ser? Pessoas que já ouviram e aceitaram a pregação, mas vivem de braços cruzados, sendo por vezes pegos, vivendo como incrédulos, porque acaba se misturando com a vida mundana. Cochilo de dia. E o sonâmbulo? Fazem coisas como cristão, mas vivem agarrados no pecado, dormindo. Entende? O sonâmbulo, ele se levanta, vai lá, abre a geladeira, não come nada, ou então vai andando pela sala, e parece que está acordado, mas está o quê? Dormindo. Dentro do contexto espiritual, é isso que acontece. Vivem agarrados no pecado. E o convite de Paulo é que sejamos o quê? Vigilantes. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos o quê? Atentos e sejam o quê? Sóbrios. Atentos e sóbrios. É isso. Atentos e sóbrios. Outra parte do versículo 12 e 13 de Romanos. Purifique-se. O apóstolo agora insiste que a nossa vida ética deve estar de acordo com o fato de que nós somos do dia e não da noite. Ou seja, o comportamento quando você está de dia é diferente do que quando você está à noite. E eu lembrando disso, agora, eu tenho uns amigos, vizinhos, que gostam de celebrar a vida constantemente à noite. E ainda parece que é ano novo, porque a festa continua na mesma intensidade. A ponto da gente ter que comprar, a Alessandra, no meio da noite acordamos, entramos no Mercado Livre, vou lá fazer uma propaganda. E ali mesmo a gente comprou protetores de ouvidos, protetores auriculares, de tão forte que era o som. Isso porque eles estão distantes, mas assim, estão distantes, mas na mesma rua. Era muito barulhento, muito barulhento. E aí, então, compramos mais ou menos um pacote cheio, bastante, para colocar bastante no ouvido, mas cabe um, né? Não dá para colocar tudo. Mas o segredo é, se você comprar, é um separadinho, vermelhinho da vou fazer merchandising. Ele é fofinho assim, sabe? Parece uma espuminha. Ao invés de você já colocar no ouvido, qual é o segredo? Você amassa ele, deixa bem fininho, assim, com raio, e coloca no ouvido. E ele vai crescendo assim, ó, vai aumentando. Aí ele vai fechar todo o vácuo. E aí, funciona. A Alessandra fez o teste e não viu nada. Eu tenho sono pesado, então eu durmo como se fosse uma música serena. E aí ele some, né? Mas é muito barulhento. Inclusive, hoje na Feira de Saúde, muitas pessoas reclamaram desse som pesado, né? Pesado. Então, essas pessoas, eles só fazem a festa à noite. Se você sair na rua, você fica espantado. É como se você estivesse numa Sodoma e Gomorra, só naquela rua ali. Então, nem sai de casa, fica dentro. Porque à noite acontece de tudo. Bebidas, drogas, mulheres, pessoas andando de moto para lá e para cá sem capacete. Agora parece que está liberado. À noite pode andar sem capacete. Está desse jeito. De dia, um silêncio, uma calmaria, que parece que não aconteceu absolutamente nada. É diferente o comportamento durante o dia. E é isso que Paulo diz, olha, você precisa se comportar eticamente como se estivesse de dia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da arma da luz. Em outras passagens, as obras das trevas são chamadas de obras da carne. Quando você vai em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21, você vai ver uma série de adjetivos da característica das obras carnais. Entende?
E ali você vai ver, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, egoístas, e assim por diante. Revistamo-nos das armas da luz. Efésios capítulo 6, versículo 13, vamos aproveitar que já está aberto. Efésios capítulo 6, versículo 13, que fala sobre a armadura. 6,13. Portanto, Efésios capítulo 6 e versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, irmãos, inabaláveis. Armas são para quê? Para guerra. Armas são para guerra. E Paulo faz um convite para nos despertar, pois estamos em uma guerra. Nós estamos num grande conflito espiritual. E é por isso que nós precisamos colocar as nossas armaduras, a armadura de Deus, porque estamos no meio de uma guerra. Não somos despertados para ficar de braços cruzados, mas para entrarmos em uma batalha em busca de despertar e salvar outros. Queridos, eu não sei se vocês são todos da mesma região. Tem algumas pessoas que eu conheço, tem algumas que vejo de vez em quando, eu não sei se moram aqui na Cotia, mas aqui, atrás do Açaí, é só escuridão. Mulheres, crianças, jovens, homens, completamente largados, digamos assim. Pessoas completamente envolvidas nas drogas. Perdidos. E tem aumentado cada vez mais. Eles moram debaixo da ponte. Daquela ponte da onde passa aquele rio mal cheiroso. Eles fazem cabaninhas, e dali sai uma senhora esquelética por conta da droga. Vejo homens com crianças dormindo debaixo daquele telhadinho do parquinho. Essa é a condição atual do ser humano. É isso que Satanás quer ver no ser humano. Ele quer que você chegue a ter essa condição. Percebe? E então é por isso que nós precisamos despertar para salvar outros. A noite continua naturalmente, mas ela se move rapidamente em direção ao nascer do novo dia. E aqueles que são de Cristo já não mais pertencem à noite. Eles são homens da manhã, pois viram raiar um novo dia de Deus. E qual é o grande motivo de nos mantermos acordados e revestidos das armas de luz? Vamos abrir o último texto aqui. 1 João, capítulo 2 e versículo 28, para a gente finalizar a mensagem de hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 28. É uma carta pequena, escrita pelo discípulo, que agora é chamado discípulo amado, João, discípulo do amor. Então ele faz 3 epístolas, e essa é a primeira epístola, capítulo 2, versículo 28, e ele diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É isso que Cristo quer. Ele quer te encontrar e te levar, mas você não pode estar desprevenido. Você precisa estar preparado e acordado para esse momento. Queridos, nós precisamos 3 coisinhas. Paulo traz uma mensagem para os nossos dias. Precisamos nos despertar, e a hora é agora. E o terceiro, precisamos nos preparar. E a pergunta é: você está disposto a ouvir a voz de Deus que te chama a despertar? E qual será a resposta? Vamos acordar
ou vamos continuar dormindo? Tome a decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus. Busque ser revestido da arma de luz. E esteja disposto a despertar os outros. E viva nesse ambiente de luz. Porque Jesus faz um chamado constante na sua vida. E você precisa estar preparado para atender a esse chamado. Amém? Vamos ouvir a mensagem então agora. Nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé, ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão, e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos encontrar, toda nossa vida depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor, e no meu e no seu lugar suportou nossa dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me
querido Pai, Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos o Teu chamado, Pai. E aqui nós estamos, ó Deus, entregando mais uma vez o nosso coração em Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, possa transformá-lo conforme a Tua santa e boa vontade, ó Deus. Que nós possamos ter a coragem, que nós possamos estar cada vez mais engajados em nós estarmos fazendo e realizando esse trabalho de levar a salvação a outras pessoas que vivem na escuridão deste mundo, Pai. Que o Senhor nos conduza, e o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um que está aqui presente, que todos aqui que estão aqui, e todos aqueles que também estavam nos assistindo, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Oramos em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém, Senhor. E não nos esqueçamos que agora, qual é o próximo dia de culto? Quarta-feira, às 20 horas, culto de oração, culto de poder, tá bom? Venham, participe. Deus abençoe a todos.